Professora, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação nesse vídeo. Em nome da direção da Faculdade de Educação, a gente agradece a sua participação e toda a contribuição que a senhora deu durante a sua gestão. Durante a sua gestão, muitas foram as conquistas. Dentre todas, quais a senhora destacaria e por quê? Então, eu acho que eu gostaria de começar falando de um outro lugar, que não é exatamente o lugar da gestão. Eu prestei vestibular na Unicamp em 1980 e entrei na turma de pedagogia de 1981. Então, eu vivi uma Unicamp, uma universidade, um curso de pedagogia integral, não existia esse prédio, as nossas aulas eram lá no ciclo básico 1, a sala dos professores ficava lá no ciclo básico também, e era uma outra Unicamp, né? Uma Unicamp muito menor, com um número de estudantes menor, não existiam os cursos noturnos, né? O nosso curso era período integral. Era uma Unicamp em que mais ou menos 1/4 das disciplinas a gente realizava com estudantes de outros cursos. A gente tinha aula no ciclo básico de estudos dos problemas brasileiros com todos os cursos da Unicamp. A gente escolhia, né, montava a grade curricular a partir dos dias e dos horários que nós dispunhamos. Então, era uma Unicamp onde os cursos de introdução, né, introdução à filosofia, antropologia, eram abertas, né, a todos os estudantes de todos os cursos. Mas era uma Unicamp muito menos colorida, muito menos inclusiva, muito menos que espelhava a sociedade brasileira. Então eu queria começar desse lugar para inclusive romper com uma ideia de que é muito senso comum de que o passado era melhor do que o presente, né? O contrário, né? Eu acho que essa Unicamp que a gente vive hoje é uma Unicamp muito mais diversa, plural, né? Muito mais colorida, muito mais heterogênea, né? E que espelha mais o que é a sociedade brasileira. Nesse sentido, né, dentre as muitas conquistas da gestão da professora Dirce e que eu estive, né, ao lado na diretoria associada, eu queria destacar a segunda congregação que nós presidimos, que foi a congregação de junho de 2016, nós tínhamos assumido em maio de 2016, e que foi a congregação que aprovou as cotas étnico-raciais e de pessoas com deficiência no programa de pós-graduação em educação. Naquela congregação que nós contamos com presenças não só dos docentes, dos funcionários e dos estudantes da faculdade, mas também com muitos representantes dos movimentos sociais interessados, né, na adoção daquela política, foi uma congregação que professora Dirce e eu, na nossa recém-chegada, né, à gestão, entendemos que tinha uma Unicamp nova nascendo ali, né? Então, eu destacaria essa conquista. Professora, dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação? A construção de cenários, que eu acho que tem a ver com a ousadia, né? A capacidade de a gente pensar a unidade para além das necessidades imediatas, para além das injunções políticas, ideológicas, econômicas, financeiras. O devir, né? A capacidade de você perspectivar, né? Para onde estamos e onde queremos ir, quais são os projetos que nós ambicionamos para essa unidade, né, para os nossos cursos de formação de formadores, né, para quem educa o educador, né, os professores, as professoras, os educadores, as educadoras, como a Faculdade de Educação pode pensar a sua participação política e pedagógica na Unicamp, na cidade de Campinas, na região metropolitana de Campinas, no país, né, nessa conversa com o local, com o nacional e com o internacional.
construir cenários, né, sem que eles estejam atados às demandas do tempo presente, né, que a gente não pense a Faculdade de Educação como um bombeiro que apaga fogos, né, mas como uma instância capaz de construir cenários e dever. Né? Acho que é aí que eu colocaria os cenários, né, os desejos, né, o que a gente ainda não tem, mas gostaria de ter. Professora, qual o seu conselho para os próximos docentes que se tornarem diretores da Faculdade de Educação da Unicamp? Eu acho que na gestão da Faculdade de Educação em particular, né, um dos desafios maiores é o desafio de resgatar o acumulado de discussões e de questões aprovadas no âmbito da unidade. Acho que a Faculdade de Educação, inclusive por conta do seu campo de atuação, né, a educação, as práticas educativas, os processos educativos e a construção teórica, né, a partir dessas práticas, desses processos, dessas experiências, acho que a Faculdade de Educação tem um acumulado de reflexividade sobre as suas práticas, os seus anseios, os seus desejos, os processos, as resistências, né, as tomadas de posição, né, não existe educação sem partido, né, não existe educação sem partido, né, educação é sempre tomada de posição e tomada de partido. E a Faculdade de Educação ela tem um acumulado, né, ela tem um repertório acumulado através de seminários, grupos de trabalhos, grupos de discussão. E exatamente por conta dessa cultura da unidade, né, que é a cultura da reflexividade sobre, muitas vezes a gente fica nessa dinâmica e se esquece do que foi aprovado, do que foi encaminhado, né? E aí o exercício da política fica enfraquecido, né? Porque o exercício da política é sim a disputa sobre a pauta, mas é também a disputa sobre a formulação das políticas, sobre a implementação, o monitoramento, a avaliação. E muitas vezes, né, esse exercício contínuo da reflexividade sobre si mesmo, em vez de fortalecer e potencializar a unidade, quando isso vira um contínuo, né, e isso não reflete, não espelha, né, nos outros processos, né, da reflexividade, que é a formulação, a implementação, o monitoramento, né, a avaliação, o que poderia potencializar a universidade enfraquece, né, diante das outras unidades e diante de posicionamentos assertivos da universidade, diante de demandas e de problemas internos e externos também. Então, assim, o conselho que eu daria, né, e que eu acho que é talvez a dinâmica mais difícil da gestão, né, é a gente entender que existe um acumulado, que esse acumulado tem que ser resgatado e que ele tem que passar pelos processos, que é o processo da política, né, que é a gestão em ação e não é só a gestão na reflexividade, né, num contínuo, né, que muitas vezes poderia potencializar e acaba por enfraquecer a assertividade da gestão. Então, acho que esse foi, para mim, né, o maior desafio, né? A gente não inventa a roda, né? A gente dá continuidade, a gente resiste, a gente transforma, a gente modifica, mas a partir aí de um repertório acumulado de discussões e encaminhamentos no âmbito da unidade. Professora, se possível, resuma em uma palavra o que é ser diretor associado da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, é difícil, né, em uma palavra, mas eu acho que eu traria a palavra ousadia. A ousadia de estar, né, e ocupar aquele espaço, a ousadia de inventar, de criar, de inovar, a ousadia também de dar continuidade a inúmeros processos
que são virtuosos, mesmo sendo anteriores, né, à nossa passagem por esse lugar, por esse cargo, por essa função. A ousadia de muitas vezes romper com uma cultura da unidade, né, que agrega inúmeras virtudes, mas também alguns vícios, né, a ousadia de resistir, né, de resistir às pressões internas e externas em defesa de um projeto que deve sempre ser coletivo, né, para que potencialize a unidade no âmbito da universidade. A Faculdade de Educação, ela tem um trabalho muito importante no âmbito da universidade, né, que é o trabalho da formação dos formadores, né? É a grande pergunta de Marx, né? Quem educa o educador? Né? E essa pergunta é a pergunta que mobiliza a Faculdade de Educação e a pergunta que justifica a existência de todos e todas no âmbito da unidade numa universidade que é marcadamente influenciada pelas ciências biológicas e pelas ciências exatas, né, e não pelas humanidades. Né? Então, o que faz uma faculdade de educação? Né? Qual o sentido político e pedagógico dessa faculdade nessa universidade, que nasce comprometida com as ciências aplicadas? Né? E então, acho que ousadia seria a minha palavra. Professoras, existe algum projeto que não conseguiu realizar durante a sua gestão, mas que gostaria que próximos gestores pudessem realizar? Sim, acho que várias coisas pequenas, né, a gente ambicionou e perspectivou, e por inúmeros motivos, alguns financeiros, outros políticos, outros do tempo institucional, das burocracias, né, não foram realizados, mas eu acho que eu destacaria dois que talvez estejam intimamente articulados, né? Um era a possibilidade da gente repensar, né, o curso de formação de professores no âmbito da graduação, de um modo a construir muito mais passarelas, né, e possibilidades formativas para os estudantes, as estudantes que entram, né, para o curso de pedagogia. Né? Como é que nós poderíamos pensar, né, em várias... Se a porta de entrada é uma, né, que é o vestibular em pedagogia, como é que nós poderíamos pensar um currículo que oferecesse muitas portas de saída, né, de estudantes que gostariam de se dedicar à educação infantil, né, ao primeiro ciclo do fundamental, né, ao ensino médio, à formação de formadores, né, aos movimentos sociais, né, a supervisão, a orientação, a gestão da educação, né? Pensar também que quando nós falamos em educação, em formação de formadores, e quando nós pensamos em educação, nós não estamos falando em escolarização, né? Nós estamos falando dos processos e das práticas sociais que têm como perspectiva a humanização, né? A construção do ser social no ser individual, né? Então eu diria que essa discussão, né, e esse redesenho de um currículo de formação de formadores a gente não alcançou, né, no tempo da nossa gestão, embora a gente tenha provocado muitas instâncias, né, as coordenações. E a segunda, né, que tem a ver diretamente com isso, né, é o sonho da unidade, da construção de um centro de referência de formação de professores que articule a universidade com as cidades e com o Estado, né, com as redes, né, públicas inicialmente, né, não sei se a gente teria perna para articular também o processo de formação de formadores das redes privadas, mas prioritariamente, né, as redes públicas de ensino, mas também, né, as práticas educativas que acontecem no âmbito da cultura, né, no âmbito dos espaços de vida
né, das pessoas, da população, da sociedade, né? E pensando sempre que a universidade é a sociedade, né? Não é que ela dialoga com a sociedade, né? Ela é a sociedade, ela é uma parte importante da sociedade. E enquanto parte que compõe a sociedade, né, imersa no grande oceano da cultura, né, das práticas culturais, e das práticas culturais que muitas vezes são muito marcadas, né, por uma história de muita exclusão social, de muita desigualdade, né, por uma história de namoro, né, com a escravidão, né, que desponta, né, a todo momento nas nossas relações cotidianas, né. Então, eu acho que essas duas coisas eu daria destaque como sonhos que foram sonhados e que nós não tivemos pernas e braços, né, para dar conta na nossa gestão pequenininha, né, de 4 anos, e que eu gostaria que a unidade continuasse ambicionando e namorando com esses sonhos. Professora, muito obrigada pela sua participação. Em nome da direção, agradeço a sua contribuição e toda a contribuição que vocês deram durante a sua gestão. Muito obrigada. Obrigada eu, Ludmila.